Muito bem, a gente está falando sobre o Linux, então a gente vai começar esse bloquinho falando sobre as distribuições do Linux. Olha, aqui é importante a gente lembrar que, por incrível que pareça, a gente fala Linux, 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 mas não existe um Linux propriamente dito. O Linux é o sistema operacional, mas o sistema operacional ele é utilizado através das distribuições. E aí existem milhares de distribuições disponíveis para a gente usar. Algumas delas são bem conhecidas, são bem famosas pela sua facilidade de uso, né, pela sua fácil obtenção, mas existem outras que são bem mais específicas para determinadas aplicações. Então, na verdade, uma distribuição é o sistema operacional Linux com outro nome, né? A distribuição, ela compreende os programas que compõem o Linux, o kernel e os seus aplicativos. Então, guarda isso, tá? Quando você for procurar o Linux na internet, você não vai encontrar uma coisa chamada Linux. Pelo contrário, você vai encontrar outros nomes que são as distribuições Linux, né, que os mais íntimos chamam de distros, são distribuições Linux. Então, deixa eu fazer aqui um apanhado do que é mais importante com relação a essas distribuições. Eu vou começar falando com você sobre a distribuição Ubuntu. Essa merece uma atenção especial da nossa parte, porque essa é a distribuição mais usada no mundo inteiro. A distribuição Ubuntu ela foi criada justamente com essa finalidade, ser estável, tá? Ser estável. Ah, Maurício, mas o que significa ser estável? A gente fala que uma distribuição, que um software é estável quando ele funciona sem problemas. O que acontece é que no mundo do software livre, você tem a vantagem de poder usar os softwares sem ter que pagar licença, ter acesso ao código-fonte, mas existe muita coisa que não é devidamente testada, que não tem uma qualidade assim muito alta. Então, existem alguns softwares que são instáveis. Você começa a usar, o troço dá uma porção de problema, dá bug, dá pau, você tem que começar, né, a se precaver com esse tipo de coisa. Então, a distribuição Ubuntu, ela tem uma característica importante, que é o fato dela ser estável, ela tem a instalação também muito fácil. Porque, olha, né, eu sempre também gosto de comentar isso nas minhas aulas presenciais, que é o seguinte, você quando vai instalar o Windows, você vai comprar o Windows, vai gastar, né, uma certa quantidade de dinheiro na aquisição do Windows, bem como a sua licença. Mas nesse valor vai estar incluído o que a gente chama de suporte. Então você vai provavelmente, né, baixar uma distribuição, uma versão do Windows pela internet, o Windows 10, né, que é a última versão disponível, e você vai começar a instalar, tá? Se por acaso durante a instalação der algum problema, a empresa dona desse software, que se chama Microsoft, ela te, ela te disponibiliza canais para você obter ajuda. Você pode ligar para um telefone, você pode acessar via internet a Microsoft e pedir ajuda. Você vai dizer, olha, eu estava instalando o Linux aqui, em determinado momento ocorreu tal problema. Alguém lá do outro lado vai tentar te ajudar, vai dizer, né, o que você pode fazer para tentar resolver esse problema. Mas quando você usa Linux, não existe isso não. Se você estiver instalando uma distribuição Linux e der pau e der algum problema, não tem uma empresa para você ligar e dizer, ó, oh, moço, eu estou aqui instalando aqui o Linux. Não tem essa não, não existe isso. Tá? Você tem que se virar. Então, geralmente, esse se virar depende dos conhecimentos de informática que você tiver. Né? Você vai precisar conhecer aí uma parte técnica para saber como resolver o
provável problema que você está experimentando lá no teu sistema, tá? Então, quando se criou o Ubuntu, se pensou nisso, em gerar, né, uma distribuição em que a pessoa não tivesse grandes problemas na hora de instalar, em que, né, não houvesse essa necessidade de procurar ajuda. Uma outra coisa também que eu coloquei aqui, que é importante a gente observar, é que eu disse que a distribuição Ubuntu é baseada na distribuição Debian, tá? E isso é algo que é muito comum no mundo Linux. A distribuição ser baseada em outra, utilizar recursos que já havia de outra distribuição. Então, o kernel, por exemplo, é aproveitado do kernel do Debian. Ah, vamos mudar aqui a interface gráfica, vamos mudar aqui alguns detalhezinhos, mas isso é muito comum, você ter distribuições baseadas em outras. A distribuição Debian é uma distribuição muito antiga do Linux e muito conhecida também, tá? E o Ubuntu, que é a distribuição mais usada no mundo, tá? Ela tem essa finalidade, ela tem essa ideia de ser amigável, de ser fácil de ser utilizada, e ela é baseada no Debian, tá? Aqui eu coloquei uma imagenzinha do Ubuntu com sua interface gráfica, só para você, né, confirmar o que eu estou dizendo, que quando a gente utiliza a plataforma gráfica do Linux, a gente está usando um sistema que é bem parecido com o sistema do Windows, com o qual todos nós estamos acostumados. Bom, agora aqui eu coloquei uma lista de nomes de distribuições. Como eu comentei há um minuto ou um pouquinho mais atrás, quantas distribuições Linux existem no mundo? Existem milhares delas. Obviamente que a gente não tem como guardar os nomes das milhares das distribuições do Linux que existem no mundo. A gente pode sim guardar os nomes das distribuições mais importantes, que são esses nomes que eu coloquei aqui. Vamos pelo menos guardar esses aqui, né, que são distribuições bastante conhecidas, distribuições bastante importantes, tá? Então, olha, Debian é uma distribuição muito conhecida, como eu acabei de comentar com você, foi usada como base para o desenvolvimento da distribuição Ubuntu. Nós temos outra distribuição muito conhecida também, que é a distribuição Red Hat. Ela passou até a se chamar Fedora, então Fedora também é nome de distribuição Linux. Slackware. O Slackware tem uma característica interessante, que é a distribuição preferida dos invasores, dos atacantes da internet. Vocês, obviamente, conhecem as ameaças da internet. Você sabe que hoje, quando a gente usa a internet, é uma porção de perigos e a gente tem que se cercar de recursos para evitar que nós sejamos vítimas de invasões, de ataques. E certamente você não vai achar que esses invasores, essas pessoas que têm essa capacidade de criar programas maliciosos e de criar ataques, usam Windows. Óbvio que não, né? Eles usam um sistema operacional que é muito mais técnico, que é o sistema operacional Linux, tá? E a gente tem essa distribuição Slackware, que é a preferida desses atacantes. Mandrake, Conectiva, Mandriva, Kurumin. Kurumin também tem uma peculiaridade, que é o fato de ter sido desenvolvida por um brasileiro, o Carlos Morimoto. A versão Turbo Linux, que é muito usada nos países da Ásia, e aí eu estou me referindo principalmente à China e ao Japão, onde o Turbo Linux é amplamente utilizado. E coloquei aí o nome de uma outra distribuição, que é o Linux Mint, que hoje também é muito utilizado, né? Eu particularmente uso o Linux Mint, gosto muito, tá? Ela é bem amigável também, assim como o Ubuntu é amigável, o Mint é uma distribuição bem legal de se usar, tá? Se você ficar curioso, quiser conhecer o Linux, procurar uma distribuição, né? Às vezes me perguntam, Maurício, poxa, gostei aí do que você falou sobre o Linux, queria conhecer qual distribuição você me recomenda para eu baixar, para eu testar. É essa última que eu mencionei aqui, tá? É o Linux Mint. Essa é a distribuição que eu recomendo que você utilize. Muito bem. Ah, para essas distribuições do Linux,
existem gerenciadores de arquivos. Então, quando nós estudamos o Windows, nós também estudamos os gerenciadores de arquivos do Windows. Lá no Windows 7, o Windows Explorer, no Windows 10, o explorador de arquivos, e no Linux, quando a gente trabalha com as plataformas gráficas, com as interfaces gráficas, nós também temos os gerenciadores de arquivos, que são aqueles programas que facilitam as operações com arquivos, como criar diretório, mover, excluir, mudar o nome e copiar os objetos. E esses nomes que eu pus aqui, então, são nomes de programas desse tipo, são os gerenciadores de arquivos que podem ser usados nas distribuições Linux. Então é bom também a gente guardar esses nomes aí e que eles são utilizados com essa finalidade, são gerenciadores de arquivos. Dolphin, Conqueror, Nautilus, Tunar, XFFM, Crusader, todos esses são nomes de gerenciadores de arquivos do Linux, tá? Aqui eu coloquei algumas janelinhas para você ver como que essas interfaces gráficas facilitam a nossa vida. Então, né, para quem nunca viu o Linux em execução, esse é um exemplo, é uma janela do Conqueror, e você vê a similaridade que isso tem com as janelas que a gente está acostumado no Windows, tá? Então aí a gente tem uma barra de ferramentas, né? A gente tem um painel de visualização, um painel de arquivos, enfim, né? Essa daqui é a do Nautilus também, né? Só para você ter uma noção, né? Caso você nunca tenha visto essas janelas aí do Linux, essa daqui é a janelinha do Dolphin. Então eu coloquei mesmo para a gente poder ter esse contato, né, principalmente visando aquelas pessoas que nunca viram o Linux em execução, nem em ambiente gráfico, nem em modo texto. Muito bem. Olha, quando a gente fala em sistema operacional, e aí isso vai valer também tanto para o Linux quanto para o Windows, é de grande importância a gente saber da diferença que existe entre tipos de contas de usuário. Em todo sistema operacional, você vai ter essa observação que eu fiz aqui nesse slide. Uma conta de usuário é o que permite um usuário utilizar um sistema. Para que uma pessoa possa usar um ambiente Windows ou um ambiente Linux, é preciso que ela tenha uma conta naquele sistema. A conta corresponde à identificação do usuário e ao fato dele poder usar o sistema. Então, sempre que eu vou usar um sistema, eu preciso me identificar. Eu digo o meu nome de usuário e a minha senha, né? A gente chama isso de login, tá? Então, através dessa conta de usuário, é que eu vou poder usar um sistema e utilizar os recursos que esse sistema oferecer, tá? Aqui tem alguns detalhes interessantes que são dúvidas de muitos alunos, né? E a minha experiência me permite, então, fazer essa observação. Olha, nada impede que uma mesma pessoa tenha mais de uma conta em um sistema. Aliás, isso é até recomendável. Eu já vou te explicar que num sistema a gente tem dois tipos de conta: o usuário comum e o administrador do sistema. No Windows é administrador, no Linux é o usuário root. E esse administrador, esse superusuário, que é o usuário root, ele tem poderes ilimitados no sistema, porque a esse administrador, a esse superusuário, é dada a responsabilidade de manter o sistema funcionando. Então é esse usuário que vai poder efetuar configurações no sistema, que vai poder fazer alterações no sistema, cadastrar novos usuários, excluir contas de usuários, modificar a configuração dessas contas para manter o sistema funcionando. Então o superusuário, que é chamado de administrador no Windows e de root no Linux, ele tem acesso irrestrito a todas as contas de um determinado sistema. Mas isso é bom e é ruim. É bom porque o usuário fica com superpoderes, mas é ruim porque quando o usuário está atuando como superusuário, o sistema fica mais exposto. Então, né, recomenda-se que caso o usuário seja um superusuário de um sistema, ele tenha duas contas: a sua conta de superusuário e a sua conta de usuário comum.
para que ele só entre no sistema com a sua conta de superusuário se ele efetivamente tiver que fazer alguma correção no sistema. Porque o que acontece? Se um determinado sistema é invadido, tá? Se o usuário é superusuário, o invasor vai ter todos os poderes do superusuário. Então vai poder causar muito mais danos do que se a conta fosse uma conta de usuário comum, que não tem tantos poderes. Por isso que se recomenda que um usuário tenha, se for superusuário, que tenha duas contas, a sua conta de superusuário e a sua conta de usuário comum. Quando ele vai apenas trabalhar no sistema, desenvolver as funções administrativas que ele tenha dentro de uma empresa, ele entra como um usuário comum. Se por acaso a conta dele for atacada, o atacante, o invasor, só vai poder executar as ações que um usuário comum poderiam, que é que são coisas muito restritas. Né? Agora, se o cara conseguiu agir, atuar como um superusuário, aí ferrou. Porque ele pode mudar o sistema todo, ele pode copiar o arquivo que ele quiser, abrir o arquivo que ele quiser. O superusuário tem acesso irrestrito a todos os recursos de um sistema. Tá? Bem, então, isso colocado, é, no Linux, né, a gente tem uma forma de identificar se o usuário tem conta de usuário comum ou se tem conta de superusuário através do prompt. Prompt é uma indicação que o sistema dá quando a gente está trabalhando em modo texto, que o sistema está pronto para receber ordens. Ele coloca uma sequência de caracteres e, dependendo do que aparecer nessa sequência de caracteres, é possível identificar se aquele usuário é um usuário comum ou se ele é um superusuário. Então, veja, para o usuário comum, no prompt vai aparecer o sinal do cifrão. Quando o prompt utiliza o sinal do cifrão, é porque trata-se de um usuário comum. Se no prompt você vir esse caractere, que a gente chama de hash, e no popularesco, né, é o joguinho da velha, então se no prompt tiver o joguinho da velha, é porque aquele usuário vai ser um super usuário, tá? Então, é dessa forma que, quando se trabalha em modo texto, a gente consegue identificar qual é o nível de usuário. Usuário comum, no prompt dele vai aparecer o cifrão. Se for super usuário, vai aparecer o joguinho da velha, tá? Então, lembre-se disso. Superusuário, ele pode criar contas, excluir contas, alterar as configurações de uma conta. Ele pode modificar as configurações de um sistema. Ele pode apagar arquivos, abrir arquivos dos outros, ele pode fazer tudo. O usuário comum não. O usuário comum ele não pode criar conta de usuário, de novo usuário, ele não pode excluir conta de usuário, ele só tem acesso ao que for dele, especificamente dele. Então, né, por isso que eu disse que é muito mais seguro você trabalhar como um usuário comum. Se essa conta for invadida, o invasor vai conseguir fazer muito menos estrago do que seria invadir a conta de um superusuário. No Windows, o superusuário chama-se administrador. Aqui no Linux chama-se root, R-O-O-T, ok? Então, com essa definição aqui de conta de usuário, a gente encerra esse bloquinho.